Ei pessoal! Vamos para mais uma contação de histórias. Contos africanos. Parte 6. Era uma vez, numa aldeia havia uma senhora com duas filhas, uma chamada Kisanga, e outra Binga. Ela era uma senhora que fazia o papel de pai e mãe. Nesta mesma região havia certos maquices. Maquices é uma palavra que em Kimbundu significa homens canibais ou seres gigantescos. As pessoas da aldeia, por vezes, eram presas por estes mesmos maquices. A mãe, não tendo nenhum meio de sobrevivência a não ser lavrar, arriscava-se a ir lavrar e colher a alimentação para as suas filhas, que eram pequenas. Certo dia, quando ela caminhava para a lavra, deu de encontro com estes seres que a raptaram e a levaram para o local onde eles viviam, com o objetivo de a comer. As filhas, vendo que a mãe não aparecia, decidiram seguir pelo mesmo caminho para ir ao encontro da mãe. Durante a caminhada, elas deram de encontro com várias pessoas da aldeia, que não foram capazes de dizer se haviam visto a mãe delas. As meninas, desesperadas por não encontrarem a mãe, perguntavam por ela até mesmo aos animais. Até que uma pomba lhes disse onde estava a mãe delas. Sendo assim, pediram à pomba para salvar a mãe e a pomba assim fez. A mãe e as filhas voltaram a ser muito felizes. O porco e o milhafre. O porco e o milhafre eram dois inseparáveis amigos. O porco invejava as asas do milhafre e insistia continuamente com o amigo para que lhe arranjasse umas iguais para voar também. O milhafre dispôs-se a fazer-lhe a vontade. Conseguiu arranjar penas de outra ave, e com cera, colou-as nos ombros e nas pernas do seu amigo porco. Este ficou radiante e começou a voar ao lado do seu amigo milhafre. Quis acompanhá-lo até as grandes alturas, mas a cera começou a derreter-se com o calor, e as penas foram caindo uma a uma. À medida que as penas se despegavam, ia o porco descendo, contrariado. Quando as penas acabaram de se soltar, o porco caiu e bateu no chão com o focinho. E com tanta força bateu, que este ficou achatado. Zangou-se o porco com o milhafre dizendo que tinha querido matá-lo, porque grudara mal as asas. Desde essa ocasião deixou de ser amigo do milhafre, e quando o vê pairar no alto, dá um grunhido e olha para ele desconfiado. E aqui está a razão porque o porco tem o focinho achatado e nunca mais quis voar. A criação do mundo. No princípio, o Deus único criou o sol e a lua, que tinha a forma de cântaros, a sua primeira invenção. O sol é branco e quente, rodeado por 8 anéis de cobre vermelho, e a lua, de forma idêntica, tem anéis de cobre branco. As estrelas nasceram de pedras que Deus atirou para o espaço. Para criar a terra, Deus espremeu um pedaço de barro, e tal como fizera com as estrelas, arremessou-o para o espaço, onde ele se achatou, com o norte no topo, e o restante espalhado em diferentes regiões, à semelhança do corpo humano quando está deitado de cara para cima. Mito africano de origem Dugan, reveladas por um velho cego, Ogotenele, escolhido pela tribo para contar aos seus amigos europeus, os segredos da mitologia dos Dugans, relatado por Parrinder, em África. O leão e o coelho. O leão gostava de uma rapariga muito bonita. Decidido a casar, foi falar com os pais dela para obter o consentimento. Os pais concordaram com o namoro, mas puseram uma condição ao rei da selva, que lhes trouxesse 2 coelhinhos. O leão aceitou. Não tardou o leão a encontrar o que pretendia, 2 daqueles animaizinhos que estavam sós. Meteu-os dentro de um saco e dirigiu-se imediatamente para a casa dos futuros sogros. No caminho encontrou o coelho, e pediu-lhe o acompanhasse para o ajudar a fazer a entrega do dote. O das grandes orelhas acedeu ao convite. Durante a viagem, o coelho, animal esperto e muito curioso, resolveu averiguar o que o rei dos animais levava no saco. Serviu-se então de um truque, fazendo um pedido. Senhor Leão, deixe-me ir fazer necessidades. Vai lá. O coelho aproveitou-se da ocasião e levou o saco consigo. Ficou muito espantado, quando viu os seus 2 filhos lá dentro. Decidiu vingar-se. Tirou os 2 coelhinhos e encheu o saco com um enxame de abelhas.
chegados à casa dos futuros sogros do leão, este disse ao coelho: Amigo coelho, podias sair por um bocado, pois queria tratar de uns assuntos particulares com estes senhores. Com certeza, senhor leão, eu saio, mas não será melhor fechar bem a porta e até amarrá-la para que eu não ouça as vossas importantes conversas. A sugestão foi bem aceite e o coelho amarrou, por fora, a porta, com cordas muito fortes. O rei da selva abriu o saco, para que os futuros sogros vissem os dois coelhinhos. As abelhas começaram a ferroada a todos os que se encontravam dentro da casa. O coelho regressou ao seu buraco, contente por ter salvo os filhos. A cabaça universal. A cabaça é um fruto do gênero do melão, ou da abóbora, cuja casca grossa o torna útil para os homens, depois que se lhe retirar a polpa macia. Serve como jarro de água, ou se for cheio, com sementes secas, dá para chocalho musical. Em alguns templos colocam uma cabaça redonda cortada ao meio horizontalmente, para receber pequenas oferendas ou objetos simbólicos. O fruto é muitas vezes decorado com gravuras, em ambas as metades, com enorme variedade de desenhos bem como figuras de seres humanos, animais e répteis. Em Abomey, o universo é considerado como uma esfera semelhante à cabaça redonda, e o horizonte fica nos bordos da união das metades do fruto. É aí que céu e mar se juntam, num local hipotético inacessível ao homem. A Terra é considerada plana, flutuando dentro da grande esfera, tal como uma cabaça pequena pode flutuar dentro da maior. Dentro da esfera estão as águas, não só no horizonte como por debaixo da Terra. Este aspecto particular é explicado pelo fato de que se alguém fura o solo sempre descobre água, de modo que esta tem de rodear toda a Terra. O Sol, a Lua e as estrelas movem-se na metade superior da cabaça. Quando Deus criou todas as coisas, a sua primeira preocupação foi formar a terra, fixando os limites das águas e unindo bem os bordos da cabaça. Uma cobra divina enrolou-se à volta da terra, para agregar e manter firme, e levou Deus a vários lugares, estabelecendo a ordem e sustentando todas as coisas com os seus movimentos essenciais. Curta, inscreva-se e compartilhe o canal.